Olá, você chegou ao último módulo do curso. Eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Parabéns. Mas eu devo lhe avisar, para a gente poder dar seguimento ao módulo 4, essa aula, né? Você precisa ter concluído o jogo referente ao módulo 3. Esse jogo tá lá na descrição do último vídeo do módulo 3. Se você fez isso, concluiu tudo direitinho, de acordo com as instruções lá da abertura, fez tudo? Ah, então tá bom, beleza. A gente pode dar seguimento ao nosso trabalho aqui. E no módulo 4, a gente vai entender como podemos resolver, como podemos ser mais críticos em relação às nossas atitudes individuais, coletivas, como podemos, de alguma forma, intervir positivamente nesse cenário. Para isso, para alcançar essa reflexão, a gente vai estudar aqui, de acordo com o nosso sumário, os impactos econômicos, tipos de lâmpadas, espectros, que no caso são os espectros dessas lâmpadas que a gente vai estudar, luminárias, depois a era do LED, onde a gente vai dar uma aprofundada, ver o que que é isso, né? E por fim, as formas de minimização, onde a gente vai refletir junto. De início, para abordarmos sobre os impactos econômicos, precisamos entender todo o cenário que envolve esse assunto. A chamada revolução luminosa se define com o intuito de estabilizar os emissores de luz a partir do uso do LED, de forma que haja menor consumo de eletricidade. Contudo, a eminente redução energética gera um efeito rebote, aumentando significativamente a quantidade de aparelhos de luz. Vamos parar para pensar nessa afirmação? As pessoas sabem que o LED consome menos energia. E exatamente por conta disso, elas acabam tendo atitudes equivocadas. Elas entendem assim: ah, já que o LED consome menos energia, eu vou comprar 15 LEDs, vou comprar um tanto de LED, vou encher minha casa de LED. E nessa onda, elas não estão solucionando o problema. Pelo contrário, o que adianta eu ter um aparelho que consome menos, mas eu aumentar 1000 vezes a quantidade dele? É basicamente isso que está acontecendo. A gente acha que a gente está solucionando alguma coisa. Para vocês terem uma noção, entre o ano de 2012 e de 2016, a área iluminada do globo se expandiu 2,2%, tendo um acréscimo de 1,8% de brilho luminoso gerado por ano. A quantidade de luz utilizada não acompanha as taxas de crescimento populacional, configurando um cenário onde não há redução significativa de lâmpadas nem de energia. Logo, há sim, de fato, comprovadamente, um aumento da poluição luminosa. E uma coisa que muitas pessoas não param para pensar é que os impactos econômicos, eles podem estar atrelados com os impactos científicos, como é o caso da astronomia. Isso porque a alta demanda de capital gera projetos indefensáveis, insustentáveis. Durante a elaboração de projetos astronômicos que sejam capazes de driblar a poluição luminosa, ferramentas diferenciadas precisam ser desenvolvidas, ferramentas de um alto custo, como, por exemplo, telescópios de um tamanho exuberante, com ferramentas além do planejado, demandando um capital muito maior do que o esperado. Ou seja, a poluição luminosa acaba limitando o avanço da astronomia, por dificultar esse acesso. Agora, antes da gente partir para o nosso próximo item de estudo, onde a gente vai ver os tipos de lâmpadas, eu preciso conscientizar vocês de uma coisa. Falar de lâmpadas é uma coisa assim um pouco complexa, porque lâmpadas é um assunto muito abrangente, muito amplo. Dá para falar de várias coisas, potência, uso, dá para fazer um comparativo entre uma lâmpada e outra, dá para falar, por exemplo, só de LED. Provavelmente se tivesse uma terceira pessoa que fosse mais familiarizado com esse assunto e toda essa parte elétrica, esse curso tornaria um curso muito maior. Mas devido ao tempo, né, também a análise que a gente vai fazer aqui dos tipos de lâmpadas é uma análise básica e direcionada ao que a gente está explorando. Ou seja, uma análise muito específica para o cenário de poluição luminosa, tá? Então, provavelmente, se vocês quiserem, né, buscar mais a respeito das lâmpadas, vocês vão achar muito mais material, porque há material para olhar. Então, conscientes disso, vamos dar seguimento. Ao analisar a eficiência energética de instalações e equipamentos luminosos, deve-se entender a natureza de cada tipo de luz. Então, vamos à nossa primeira lâmpada, que é a incandescente.
É amplamente distribuída no globo por ser uma das mais antigas fontes de energia artificial de baixa eficiência. Estima-se para sua vida útil uma média de 1.000 horas, sendo extremamente ineficaz por conta do alto nível de consumo de energia e o seu baixo tempo de vida. Essa foto aqui eu tentei, botar fotos que remetessem ao que a gente já conhece. Todo mundo sabe o que é uma lâmpada incandescente, né? Um outro tipo de lâmpada que não se indica o uso mais é a lâmpada de vapor, de mercúrio, de alta pressão. A estimativa da sua vida útil é uma média de 1.500 horas e por conta da perda de luminosidade também gera um alto custo. Então essas duas que a gente viu até agora são as que não se indicam o uso, mas com certeza existem locais para situações específicas onde usa-se esse tipo de lâmpada, tá, gente? Ao continuar, vamos ver dois tipos de lâmpadas com características diferentes das anteriores. A primeira é a fluorescente. Ela apresenta um médio gasto de energia para um bom rendimento da cor, tá? E sua estimativa de vida útil é cerca de 15.000 horas, dependendo da aplicação. E quando a gente vai comparar este tipo de lâmpada com a de multivapor metálico, ela apresenta uma maior eficiência. Aqui está a nossa ilustração, que é o formato da lâmpada fluorescente tubular, porque eu acho que muitas pessoas conhecem, né? Na época que a lâmpada fluorescente explodiu, estavam tendo várias instalações desse formato aqui. Mas, lógico, existem outros formatos de lâmpada fluorescentes. A gente pode ter vários determinados tipos de lâmpadas em vários determinados tipos de formatos. A próxima é a lâmpada de multivapor metálico. Ela também apresenta um médio gasto de energia para um bom rendimento da cor. E sua estimativa de vida útil é cerca de 15.000 horas também, obviamente, dependendo da sua aplicação. Mas, diferenciando, da anterior, é que ela apresenta uma maior potência em relação à fluorescente. Eu queria aqui botar, a ilustração da luz acesa, queria botar as comparações das luzes visualmente. Só que se eu fosse fazer cada comparação também não ia dar tempo. Os outros dois tipos de luzes que a gente vai ver são as lâmpadas de vapor metálico. Isso porque temos a de baixa pressão e a de média pressão. E essas lâmpadas, elas têm grande destaque. Isto porque, se a gente for colocar na balança determinadas características dela, como por exemplo a eficiência em comparação, ao gasto energético, há um saldo positivo. É exatamente por isso que elas foram extremamente disseminadas no Brasil no que se refere à luz urbana, iluminação pública, lá pelos anos de 1900 e pouco ou no início dos anos 2000. Agora, vamos entender melhor o primeiro tipo de lâmpada a vapor de sódio. As lâmpadas de baixa pressão têm como estimativa de vida útil uma média de 15.000 horas, similar com as que a gente viu anteriormente. E por conta da pequena faixa de espectro visível, apresenta uma alta potência e um consumo energético muito baixo. Agora, o segundo tipo, que é de alta pressão, tem como estimativa de vida útil uma média de 24.000 horas, que por ter uma potência muito maior, o consumo energético, logicamente, acaba sendo um pouco superior das lâmpadas de baixa pressão. De todo modo, gente, o consumo relativo à lâmpada de alta pressão é aberrantemente baixo em vista ao tempo de vida útil dessa lâmpada, sendo aparentemente uma boa opção para os sistemas de iluminação pública. Exatamente por isso que a gente vê que em diversas cidades ou bairros ainda há vários quarteirões com postes com lâmpadas de vapor de sódio. Atualmente, algumas cidades já fizeram a troca, tá? Mas a gente ainda encontra. Aqui a gente tem um comparativo entre os tipos de lâmpadas que a gente já viu. E vocês podem perceber aqui nos dados, que inclusive está faltando um tipo de lâmpada, que ele põe uma estimativa, para cada um dos dados, de tanto a tanto. E já na minha explicação eu botei direto uma média. De qualquer forma, vocês vão observar as mesmas afirmações. Lembrando que esse quadro aqui não fui eu que fiz, foi um quadro que eu puxei aqui de um outro autor. A referência está aqui embaixo. E vocês podem olhar com mais calma, caso queiram voltar nesse assunto, para poder fixar.
E uma outra observação é que não falamos do LED até então. Isso porque vamos especificar em um outro momento. Agora, focando nesse comparativo, em especial na lâmpada fluorescente e na de vapor metálico. Em detalhes, nós podemos afirmar que as duas apresentam comprimentos de ondas com potencial danoso ao atingir áreas que não são as áreas-alvo. Assim, percebe-se que a implementação de uma dada luz depende do objeto a ser alcançado, o objeto que quer iluminar. Por exemplo, tá, gente? Luzes de vapor metálico ainda são muito presentes em estádios ou museus, devido à estabilidade da cor. Ou seja, para você escolher o uso, né, de uma dada lâmpada, depende da sua análise. O que você quer iluminar com isso? Agora, podemos passar para os espectros. Aqui a gente pode observar os espectros de todas as lâmpadas que a gente viu até agora de uma forma um tanto didática. A gente poderia também analisar espectro por espectro, mas para a nossa análise bem específica, essa imagem representa bem. E se vocês forem parar para observar, verticalmente há 3 divisões no fundo, né, de cada gráfico, de cada respectiva lâmpada. A área em amarelo quer dizer toda a luminosidade, né, que é emitida por essa lâmpada, que não é útil para a iluminação em si e que ainda é contaminante para a astronomia. Já a área em azul quer dizer a luminosidade, né, correspondente a uma dada lâmpada, que de fato serve para iluminar. E a área em vermelho se refere à luminosidade que não é útil. Sabendo disso, a gente pode analisar cada um dos espectros e ver que as afirmações que a gente viu anteriormente fazem todo sentido. Vamos lá para a fluorescente e a de multivapor metálico. Lembra que a gente falou que ela tem uma boa estabilidade da cor? As oscilações dela, comparada aos outros, não são tão grotescas, tá vendo? E afinal de contas, como que eu sei disso? Como que eu consigo analisar esses gráficos? Gente, é simples. Vamos focar aqui na lâmpada de multivapor metálico para a gente poder entender. Vocês estão vendo aqui que horizontalmente tem uma representação em várias cores. Isso aqui é a representação do espectro da lâmpada, tá? Partindo desde a cor azul, né, em um menor comprimento de onda, até a cor vermelha, um maior comprimento de onda e seguindo. E a gente tem as colunas. Se a gente for exemplificar aqui, a cor verde, você vê que tem uma coluna muito maior da cor verde. Isso quer dizer que essa cor é muito mais enfática na lâmpada de multivapor metálico, assim como essa parte aqui, essa região do espectro, meio alaranjada. E por aí vai. Então, se a gente for analisar essa questão do rendimento da cor, você pode ver que as oscilações aqui, na lâmpada de multivapor metálico não são tão grandes. Se você for comparar a lâmpada fluorescente, a gente também tem oscilações pouco consideráveis. Por isso que a gente pode afirmar que a lâmpada fluorescente, a lâmpada de multivapor, de fato, sim, tem um bom rendimento da cor, tá vendo? Desse modo, a gente pode fazer uma análise mais abrangente, baseado aqui, na legendinha do fundo dos gráficos que a gente já entendeu. Podemos dizer que tanto uma lâmpada, tanto outra, tem regiões do espectro que de fato são aproveitáveis para iluminação em si, como também tem regiões do espectro que não são. Por exemplo, toda essa região aqui, da luminosidade azul, dessas colunas azuis, né, do espectro, que estão na área amarelada, no fundo do gráfico. Isso quer dizer que essa região aqui do espectro não serve para iluminação em si e que ainda é contaminante, tá? Agora, se a gente for comparar com a lâmpada de vapor de mercúrio, podemos afirmar que as oscilações aqui, entre as regiões do espectro, são muito grandes. Essa representação afirma que essa lâmpada não tem um bom rendimento da cor, não tem um bom controle. Além do fato de, tá vendo que tem uma grande parte do espectro, no que se refere a essas colunas azuis aqui, que não são de fato aproveitadas para iluminação? Vocês podem observar, que essas duas colunas estão nessa região de fundo amarelada. Agora, vamos examinar a incandescente, que tem um gráfico super diferente. Podemos afirmar que a maior parte do seu espectro luminoso corresponde a uma iluminação que não é útil em si para de fato iluminar. Como que eu sei disso? Analisando o gráfico aqui, A maior parte da sua luminosidade, do seu espectro, está na parte avermelhada do fundo do seu gráfico.